Então a gente vai fazendo e vai aprendendo isso. Tudo que eu busco, e isso é muito importante, sobre mediunidade, sobre trabalho mediúnico, é algo que eu levo muito a sério. E a gente precisa falar sobre isso. Muitas pessoas, de uma visão errada, é uma visão muito errônea, atribui a mediunidade como uma pessoa santa, como uma pessoa com médium. Ele possui uma santidade, ele possui uma iluminação do qual não é permitido errar, né? E veja que isso não é com os médiuns. A gente joga essa mesma responsabilidade sobre pastores, a gente joga essa responsabilidade sobre padres, sobre freis, sobre líderes religiosos. E quando a gente descobre algum tombo, algum fracasso, algum laço humano naquela pessoa, a gente se decepciona, e aí que a gente vê que a nossa fé não é nada, que a nossa fé é diluída, muito mais diluída do que uma homeopatia, né? Porque não resta nada da fé. Porque diante disso, o que acontece? A gente desiste da religião. Ah, porque me decepcionei, não vale nada, essas religiões tudo não presta. E quando foi só uma pessoa, só um ser humano, e não foi a religião, e não foi a fé, e não foi nada, foi só um ser humano, a gente se decepciona com as pessoas. E esse é um problema muito grande. O Jordelei, ele, fora das telas, ele tem uma vida. E essa vida implica muitas coisas. Por exemplo, ter dias ruins, ter dias bons, ter dias extremamente depressivos, ter dias extremamente alegres e felizes, ter dias que, se eu fosse mulher, com certeza eu estaria na TPM, estaria próximo aos dias, né? Ou seja, é um ser humano absoluto. Então, gosto, por exemplo, agora, claro, tem os preceitos todos, né? E que tem muita coisa que não dá para fazer, mas, por exemplo, gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar meu vinho, gosto de tomar meu uísque, mas não posso, né? Não pode, pelas obrigações, tem todos esses processos. Gosto de conhecer pessoas, né? E então tem todo esse processo. E aí quando a gente vai lá, por exemplo, a gente assiste uma live aqui, digamos que esteja tudo liberado, eu possa tomar minha cerveja, termina a live segunda-feira. Hoje os bares estariam fechados, né? Mas, por exemplo, quarta-feira termina a live, e aqui tem um bar aqui perto que era maravilhoso, saudade do Botequim, que é terça, quarta e quinta, rodada dupla, né? Então era o dia que eu ia lá e comprava um e tomava dois. Então terminava a live, era fácil terminar a live, daqui um pouco passa ali pelo Botequim, tava lá o Jordelei sentado, tomando um chopp. Meu Deus do céu, o cara tava falando de espiritualidade, agora tá enchendo a cara. Não, isso é o preconceito das pessoas em relação ao ser humano, e que a gente não sabe separar ser humano daquilo que ele prega, daquilo que ele tenta fazer para melhorar. Esse é um dos pontos primeiros que a gente precisa trabalhar incessivamente nas nossas lives, nos nossos trabalhos. Nós somos seres humanos. E seres humanos carregam as suas necessidades. E as suas necessidades não fazem a sua evolução, o seu retardo na evolução, ser maior ou menor. É simplesmente provações. Então, quando a gente derrubar esse conceito de iluminação, de perfeição, então nós teremos uma compreensão um pouco melhor. E aí a gente vai derrubar esse preconceito que eu estou tentando derrubar em relação a religiões. Enquanto está todo mundo falando de extraterrestre e cada dia parece que os mundos habitados ali fora do nosso orbe terreno é um leque, né, de cores, porque eles são verdes, eles são azuis, eles são violetas, eles são dourados, eles são tudo que é cor. Nós aqui, a gente ainda tem preconceito com o preto e com o branco. Mas aí a gente aceita o azul, a gente aceita o verde, a gente aceita mais o preto e o branco, a gente não aceita. Aí a gente vai lá e a gente aceita as ideias mais esdrúxulas que tem, de que tem
seres extremamente evoluídos com a cabeça de um gafanhoto, por exemplo, né? E que a gente sabe que o cérebro é desse tamanhinho assim. Aí a gente vai lá, aceita que daqui um pouco vai ter um ser evoluído que tem a cabeça de uma galinha, né, de um galo, mas a gente aceita. Mas não aceita que um preto velho venha e traga maravilhas de ensinamentos. Aí a gente não aceita que venha um caboclo, um boiadeiro, um marinheiro, um exu, um guardião, né, uma guardiã, uma criança, e nos ensine com tanta maestria. Que venha um espírito, né, que dentro das religiões podem ser chamados africanos de eguns, que são espíritos que já desencarnaram e que são desencarnados, porque o egum não é espírito ruim. O egum é só um ser que tinha corpo e que agora vive em espírito. E como vive em espírito, ele pode escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, entende? Livre-arbítrio, que nem nós. Eu posso escolher o caminho do bem e posso escolher o caminho do mal. E a gente pega isso aí e não aceita que um espírito desse possa vir se comunicar, e não aceita, porque porque você viu o médium não sei o quê. Então a gente tem um monte de preconceitos que precisam ser derrubados. E quando a gente fala abertamente dos meus defeitos, das minhas qualidades, da minha fé, da fé de todo mundo, a gente consegue compreender esse universo todo, e aí começa a fazer sentido o arcturiano ser azul, o marciano, sei lá que cor que é, né? O vermelho, sei lá, sei lá, o siriano, sei lá que cor que é, Sírios, né? Mas bem, aí começa a fazer sentido. Por quê? Porque eu replico esse mesmo sentido para aquilo que eu tenho aqui. E eu tenho certeza absoluta que muitos seres que habitam outras dimensões, dimensões não de quarta, quinta, sexta, porque eu deixo muito claro para vocês que eu não acredito nisso. Tá, eu deixo muito claro, isso não é nosso juro de lei, não, eu não acredito nisso. Quando eu falo em dimensões, eu falo, por exemplo, se eu conversar com alguém que mora na Lua, para mim é uma outra dimensão, é um negócio completamente diferente daquilo que está aqui, em termos de psicosfera, em termos de gravidade, em termos de tudo que tem dentro do planeta Terra, está fora, está numa outra dimensão, está numa outra forma de vida. E assim como eu já tive inúmeros contatos com esses seres que habitam fora da Terra aqui, mas eu não fico falando deles. Por quê? Porque eu não quero falar deles, eu não quero falar de nenhum deles. Eu quero falar para nós aqui, para tocar no teu coração, um mecanismo que me faz conectar com esses seres, que é a mediunidade. E essa mediunidade que ela pode ocorrer de qualquer forma, com amor, com leveza, com alegria.